Olá, estamos de volta, né? Seguindo aqui a nossa programação do Sem Limites, esse programa que vai encerrar a semana, né? A semana que começou com bons programas desde segunda-feira. Hoje a gente encerra, porque amanhã é feriado. E a gente vai dar uma pausazinha para feriado. A gente conversou com o atleta, o triatleta, né? O Léo Monstro, que falou sobre as competições, esse título de bicampeão que ele tem, bicampeão brasileiro. E agora nós trazemos já para um outro polo de conversa. Nós vamos falar agora sobre direito, né, a questão do Código Penal, a lei de execuções penais, com um jovem advogado, o Diego, né, que está aqui, o Diego Garcia. Não é isso? Muito boa noite para você, Diego. Boa noite, Wilson. Boa noite, Rony. Um grande prazer estar aqui presente e o que eu puder contribuir, estarei sempre à disposição. Pois é, e nós vamos agora debater justamente alguns temas ligados a essa questão do direito penal, os direitos que tem o preso, a ressocialização, essa discussão na visão de um advogado jovem, e que a gente vai falar sobre um tema, inclusive, Rony, que agora veio assim, a uma discussão por parte do próprio presidente eleito, né? Verdade. Quando ele fala assim, essas facilidades, saidinhas, indultos, como alguns chamam, saídas temporárias, diminuição de pena, isso tem que mudar no Brasil e tal. Como é que você está vendo isso? Bora fazer essa primeira análise, assim, na sua avaliação, Diego, como é que você está vendo isso aí? Bom, primeiramente, apesar das leis de execuções penais ser uma lei de 84, uma lei antiga, ganhamos muito com os avanços e, inclusive, a questão da progressão de regime e seus benefícios. Um desses benefícios aos presos que estão condenados ou cumprindo pena num regime semiaberto é as saídas temporárias, que tudo tem a ver com a ressocialização da pena, pois é quando ele passa a ter contato com os familiares. Nossa pena, nosso Código Penal, mais basicamente a Lei de Execuções Penais, visa a ressocialização. Por isso não temos pena de morte. Visamos o melhoramento do cidadão para a nova inclusão social. Tem o caráter punitivo e de ressocializar. E essa ressocialização requer a aproximação desse recluso com a sociedade. Então, isso é imprescindível para a ressocialização deste cidadão que está cumprindo uma pena. Perfeito. Ontem eu faço programa de rádio todos os dias, lá na Rádio Povo, e eu fiz uma colocação ontem e muitas pessoas imediatamente apoiaram aquilo que eu tinha dito. Eu falei assim, ó, amanhã a saída foram 84, não foi? 89 saídas, a lei está aí, lei é para ser cumprida, né? É o Estado Democrático de Direito, né? Assim que vocês têm que ser cumprida. Aí eu falei assim, olha, esses que estão saindo, alguns deles contribuíram para as famílias hoje estarem nos cemitérios Dia dos Finados, reverenciando o Dia de Finados, né? Mas a lei garante isso a eles, então eu não vou discutir a lei, eu discuto apenas se realmente está correto ou não essas saídas. A saída não... São quantas saídas por ano? As saídas por ano são basicamente 5 por ano. 5 por ano. Não podendo exceder um prazo de, se não me engano, 2 meses a cada saída. Os beneficiários com essa saída temporária têm que estar cumprindo pena no regime semiaberto, e caso a condenação tenha sido no próprio regime semiaberto, ele sendo primário, então, no caso de não ter condenações no prazo de 5 anos e ter sido sentenciado nesse prazo de 5 anos, esse cidadão, ele gozará, depois de 1/6 da pena, se primário, das saídas temporárias, que é um prazo, pode chegar até uma semana, com data de ida e data também de retorno. Isso é imprescindível, como eu falei anteriormente, para a ressocialização. E se pararmos para ver questões de estatísticas, muitos deles cumprem o retorno, certo? Eu estava vendo isso, Diego, só te interrompendo, que era 94%, 95% retornam dessas saidinhas, né? Até porque ele já está quase saindo. Se ele fugar, ele passa a ser um fugitivo, procurar, e aí é que complica, né? No regime semiaberto, ele o cidadão que ele é condenado ao regime semiaberto é uma pena maior que 4 anos e menor que 8. Caso ele tenha sido reincidente, como a lei prevê
o regime mais gravoso, por conta da reincidência, ele seria condenado no fechado, aí imediatamente não teria condições. Mas ele primário, após cumprir 1/6 da pena, ele começa a ter esse benefício de saídas temporárias, que é justamente em datas festivas, datas comemorativas, onde, assim eu entendo, as vibrações estejam sempre voltadas ao lado familiar, ao lado melhor, certo? Do cidadão, que ele vai ter um contato com a sociedade, de até sentir uma saudade do convívio social, se readaptar e voltar para terminar de cumprir o caráter punitivo. Por ser um assunto assim que tem muitas controvérsias, e você como jovem advogado, você é da linha jovem mesmo, eu diria que seu pai, para mim, é um advogado jovem. Eu acompanhei aí meu amigo Severino, que eu tive com ele há pouco. Seu pai, imagine, você agora está vendo, parabéns aí por ter seguido essa mesma pegada aí, que seu pai, eu sei o quanto seu pai lutou para ser um advogado. Ele primeiro formou-se em enfermagem, não foi? Ele trabalhava no hospital. Não, ele chegou a fazer, se não me engano, cursar 4 anos de contábeis. De contábil, trabalhou depois no tal, mas hospital tinha também. aquele sonho, vou fazer direito. Teve dificuldade, eu sei, acompanhei, conheço ele. E por coincidência, sem te conhecer, estive com ele há poucos instantes. Mas é um assunto que traz polêmico. O Canrobé Almeida, ele está acompanhando e diz assim: é uma permissão para roubar e matar, e não perder a prática. As saídas. É o entendimento aí do nosso. Agora, só para apimentar aqui, as permissões, as datas, né, na realidade, que os presos têm direito são Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Finados, Natal e Ano Novo. Agora, todo ano tem uma questão polêmica com isso, que eu me lembro é o caso da Suzane von Richthofen, porque ela matou os pais e ela estava ganhando o direito de sair no Dia dos Pais para, entendeu? E isso ficava um negócio meio confuso. Como que ela vai sair no Dia dos Pais, sendo que ela matou os pais, ela vai ficar com que família, assim? O juiz, na hora de dar uma liberdade para uma pessoa dessa, não analisa o caso, ou ele segue estritamente a lei? É Dia dos Pais, ela vai sair. Uma pergunta muito interessante, mas primeiro temos que identificar que a legislação de execuções penais prevê as saídas temporárias. Então, muito mais é responsabilidade do legislativo do que do próprio judiciário, que faz cumprir as leis. Esse, por ser uma lei que versa sobre o âmbito penal, ela só poderá ser alterada com reformas penais voltadas à União, com emendas que deveriam ser propostas e aprovadas tanto pela Câmara como o Senado e o veto presidencial. Então, o juiz, basicamente, ele faz cumprir a lei. E a lei, no Brasil, e seus princípios, visa a ressocialização do apenado. Mas não cabe a interpretação, não cabe a interpretação do juiz, olha, ela matou os pais. Será que vale a pena aplicar a lei nesse caso? No Dia dos Pais? Mas no Dia dos Pais. A lei é ampla, ela serve para todos. Se no caso da ressocialização necessita ter saídas temporárias, que não basicamente tem que ser nos dias dos pais. As saídas, elas são requeridas tanto pela organização do presídio, que pode pedir diretamente, mas em comarcas que tem a defensoria pública, a atribuição se torna a defensoria ou o advogado desse recluso. E assim, eles podem pedir, inclusive, por exemplo, trabalhos para trabalho durante o dia e retorno à noite. A questão também do estudo, eles podem sair e estudar. No entanto, nossa estrutura penitenciária hoje não dá esse suporte. E se pensamos que no país que não adotamos uma pena de morte, a gente, nem uma prisão perpétua, a gente tem que entender que aquele indivíduo vai ter que voltar à sociedade. Então, se existe o caráter de ressocializar aquele cidadão, nada mais plausível do que ele ter contatos com a sociedade em certa frequência para o retorno ao convívio quando a pena foi extinta, cumprida. Pois é. Doutor Diego Garcia, bora fazer um pouco do seu comercial. Onde é que é seu escritório, de que com quem você trabalha. Precisa o pessoal te conhecer, né? Afinal de contas, a gente faz isso com todos os convidados. Eu agradeço a oportunidade. Tem que fazer o comercial. O escritório, estamos até num prédio novo,
Bonito demais, viu? Situado, obrigado. Vale a pena ir lá. Situado na rua Riachuelo, número 96. É o escritório que atende a todos os tipos de serviço, compostos por 6 sócios, mas eu digo que são 6 amigos e se tornou uma família, que é Márcio Rafael, Eliane Freire Maciel, meu pai, que é Severino Neto, Américo e Urbano, que são filhos do Adinael Almeida. Adinael, são grandes irmãos, pessoas assim excepcionais, a meu ver, sou suspeito de falar deles. E estamos a atender a população que precisar e procurando sempre um bom serviço social. Fica ali na rua da Esfirra Chique, né? Da Esfirra Paulista, quer dizer. Paulista, ali do lado, né? Isso. Na Rua da Real, se as pessoas, compreendem assim, rápido. Isso é fácil ali, a localização. Vamos mandar um abraço aí pro pessoal que está nos vendo, está nos acompanhando aí. Tem muita gente acompanhando ali, viu? A Nádia, o Cão Roberto também falou outra coisa ali que a gente vai ler, o Sérgio Ávila, Ana Paula, Eliette Santos, Leila Andrade, tem muita gente assistindo. Pois é, tem um Almi está perguntando aqui, ó. O Wilson Rony, ele quer uma opinião da gente, mas quem vai dar essa opinião realmente é o advogado. Ele diz assim, vocês são a favor ou contra a prisão perpétua? Eu acho que a prisão perpétua, né? Essa experiência não se tem no Brasil, né? Não tem, não se faz e não se pratica. Aqui o máximo é 30 anos. Isso, o máximo de cumprimento. De cumprimento de pena. Prisão perpétua é meio estranho, soa estranho, né? Aqui o que acontece? As pessoas têm muita dúvida a respeito de, por exemplo, tal pessoa pegou 100 anos. Sérgio Cabral, né? Na verdade foi condenado. Não vai viver isso, né? 200 anos. No entanto, ele irá cumprir os 30 anos. Esses 100 anos servem para os cálculos de progressão de benefício, né, ao todo, como a remissão da pena, cada 3 dias trabalhados. Existe a remissão, que não é o abatimento, mas sim a remissão, no seu sentido estrito, da pena, uma remissão também em referência aos estudos, e sempre voltando aos princípios brasileiros de ressocializar. Alguns estados, nos Estados Unidos, adotam a prisão perpétua, certo? Mas eu, basicamente, sou a favor da legislação brasileira, apesar de faltar, às vezes, estrutura, que eu acho que é um dos que dificultam bastante um dos déficits a respeito. Isso que eu queria te perguntar. Eu estava conversando contigo ontem sobre as saidinhas e tu estava indo no presídio, né? Foi. Eu nunca fui no presídio, eu acredito que tem muita gente aqui que não foi. Como é que é a estrutura? Como é que vivem as pessoas que estão presas lá dentro? Bom, pelo contato que eu sempre tive, estagiei na Defensoria Pública diretamente 1 ano nas execuções penais com a ilustre defensora pública, doutora Itana, que eu sempre atribuo a ela parte da minha profissão, porque foi assim uma professora para mim. E hoje, em Jequié, apesar ainda de termos que melhorar, mas temos, sim, uma estrutura razoavelmente boa em relação a alguns outros cenários do país. E existe a alimentação, que são 3 por dia, existe realmente a superlotação, como eu estou lhe dizendo, tem prós e contras a respeito. Mas, basicamente, assim, falta ainda efetivo, falta ainda muita estrutura. Mas, no mais, apesar de termos que melhorar bastante, existem cenários que estão piores, acredito. Pois é isso que se fala, né? Que o sistema penitenciário do país, e vou falar não apenas de que né? Mas a gente falando em termos de país, ele é muito deteriorado, não é? Lotado, pessoas que estão com processos aí que caducando, né? Presos há muito tempo, tudo isso é discutível no Brasil. Em Feira, por exemplo, o juiz mandou liberar, né, ir para casa 300 e tantos presos. Hoje foi derrubada essa decisão, eu não sei bem como foi, mas eu li hoje pela manhã. Eles vão continuar, aqueles do semiaberto, ir para casa. E a questão hoje da tornozeleira eletrônica, que não tem para todo mundo, né? Justamente. É complicado. Um dos problemas estruturais também, como por exemplo, um dia eu tive no presídio e que me foi solicitado a retirada do cinto. E por ser advogado, existem algumas prerrogativas que devam ser atendidas, vez que as prerrogativas são
federais, então só podem ser alteradas no âmbito também federal, não teria condições de uma portaria ou de uma própria legislação estadual estar interferindo a respeito. Fui solicitado que tirasse, eu indaguei porque não tem a porta de raio-x, né? A passagem de raio-x. E eles disseram, não temos condições. Eu falei, bom, eu não posso sofrer pela falta de condição do Estado. A minha prerrogativa é federal. Voltando, isso é um caso íntimo que acabou acontecendo e resolvemos por lá, graças a Deus, tudo bem. Mas essas tornozeleiras, eu entendo que deveriam ser implantadas de forma coletiva. Caso não abranjam a todos, que não abrangisse determinadas pessoas, porque acaba privilegiando alguns. Realmente há um privilégio. Porque vamos olhar por esse sentido. Você paga pela sua tornozeleira. E isso realmente acontece ainda, a desigualdade existe, e é um dos pontos que dificulta também bastante a vida de quem está recluso. Mas eu creio que estamos caminhando para uma melhora. Pois é, nós trouxemos o doutor Diego aqui hoje por tratar dessa questão da saidinha especificamente, né? Mas você trabalha também em outras áreas do direito, ou somente no penal? Hoje, graças a Deus, estamos atendendo a todos as esferas, né, do direito. Caso não seja comigo, poderá ser com algum você colega, gosta do direito penal? Mas eu tenho, né, minha especialização o que te fascina. Em processo penal e em direito penal. Foi, inclusive, o assunto da minha segunda fase, onde eu tenho uma carga horária a respeito, né, do direito penal e processo penal, onde eu realmente gosto eu estou à vontade. Eu conversei com um advogado amigo seu há poucos dias, colega seu, aliás, mas ele é de uma outra geração, né? Aí ele estava fazendo um processo justamente nessa área penal. Aí eu falei, você vai fazer o quê? Colocar esse cara na rua? Ou... Ele falou, não, eu vou tentar colocar na cadeia. Tentar pedir a prisão, não é assim? Pedir a prisão. Aí ele falou, eu não gosto de trabalhar nessa área, né, do direito penal. Eu não gosto, não é bem a minha praia. Mas tem que trabalhar em tudo, né? Aí ele me dizia assim, eu só vou no passional, né, naqueles crimes passionais e tal. Quando é a questão, por exemplo, de bandido, crime, então, mas todo mundo tem o direito ao advogado, né? O advogado não pode se omitir a não atender o seu cliente, né? Eu digo sempre que, para haver uma condenação, precisamos ter uma defesa. Então, não teríamos condenados caso eles não tivessem defesa. A defesa é muito mal vista no âmbito do direito penal, no entanto, ela é necessária. Precisamos, é o que eu digo, não temos que mudar o fato, temos que fazer aplicar o direito ao caso. E aplicando o direito, estamos realmente fazendo o que os nossos legisladores nos externam. Certo? Não estaremos apenas defendendo a todo custo. Isso seria mudar o fato, mas se a legislação versa sobre determinado direito e nós fazemos os pedidos e a verificação se está realmente acontecendo esses direitos, é basicamente manusear leis. Perfeito. E no caso desse trabalho que vocês fazem, é bem relacionado com outras áreas do direito? O que trabalha na área penal tenha mesmo respeito dos seus colegas ou tem uma certa prevenção contra isso? Bom, aí é um assunto bastante delicado. Falar dos colegas aqui. Advogado, porta de cadeia. Bastante delicado. A figura. Eu vi recentemente, se não me engano, isso foi manifestado por Gamil Foppel, que é até candidato a presidente da Bahia e é professor de direito, né? E ele diz, muito sabiamente, que o advogado criminal vive às margens do abuso de autoridade. Então, isso acontece realmente. Eu já passei por algumas situações que, felizmente, já foram todas resolvidas, estão bem resolvidas, mas, no entanto, o advogado criminal, como temos essa visão de que está ali para defender alguém que fez um mal à sociedade, ele é um tanto quanto mal visto e vivemos às margens do abuso de autoridade. No entanto, temos sempre que estar buscando nossas prerrogativas, entendendo que ninguém está
tá isento de um dia precisar de um advogado criminal, até porque o nosso Código de Processo, ele tem um histórico baseado em muitas, vamos assim dizer, injustiças que antes, até no período de ditadura, aconteciam. Então, formou-se um Código de Processo Penal visando a diminuição daqueles que realmente são inocentes. E o direito à ampla defesa, né? Temos o Pacto de São José da Costa Rica, onde o Brasil é signatário, e visa a ampla defesa. Você tem o direito de se defender. O ouvinte está fazendo uma pergunta para o doutor Diego. Ele pergunta assim, sobre as penas de pequenas progressões, isso dificulta ou ajudará o judiciário? Pequenas progressões. Bom, não há progressão per salto. Devemos sempre entender isso. Não podemos sair, por exemplo, um recluso no regime fechado, ele ir diretamente para o aberto, muito embora, por exemplo, em alguns casos, eles tenham o direito, pois estão ali, às vezes esquecidos, não têm acesso a um advogado, em comarcas que não tem defensoria pública. Ele tem o prazo, ele já cumpriu, já abriu-se o benefício, e ele ainda não, apesar de ter direito, não foi concedido esse direito. Então, ele tem que primeiro passar do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Não existe o persalto. A progressão de regime é basicamente 2/5 para primário, em crimes hediondos, e 3/5 para crimes hediondos reincidentes e 1/6 para os crimes comuns. A questão do menor potencial ofensivo, muitas vezes é pena de detenção, não tem uma reclusão, é feito pelo juizado, tem uma lei específica, não teríamos assim nenhum problema. Eu acho até que a lei é bem resolvida a respeito disso. Agora, outra dúvida, Diego. Você trabalhou na defensoria, não foi? Certo, isso. E o que acontece, por exemplo, com um cidadão que não tem dinheiro para pagar um advogado, aí ele vai aqui na defensoria em Jequié. Funciona bem esse serviço? Como é que é? Eu sou muito suspeito a falar da defensoria, muito suspeito, pois eu tenho uma admiração enorme com todos que trabalham lá, fazem um trabalho belíssimo. Eu rasgo elogios assim, sem realmente moderação, pois é uma instituição que hoje me abrilhanta os olhos. Acho muito interessante tudo, o acesso, apesar de termos pouco efetivo hoje, se não me engano, a comarca é composta por 5 defensores apenas. 4 defensoras e um defensor. E um defensor, são 3. É 3? Porque ontem inaugurou a sede nova, o doutor Cléris esteve aí, a gente até fez entrevista com ele, ele falava em 4 homens e uma mulher. Foi. É isso. Né? Doutor Itana, né? Temos doutor Itana, Pellegrini. É a mulher. E assim, conseguimos na época, e creio que hoje também, apesar de não estar acompanhando tanto, mas atender na medida do possível e também do impossível. Lembrando sempre, por exemplo, algo que foi assim muito marcante, quando tentaram a transferência de 50 presos de Conquista para aqui, para a cidade de Jequié, num cenário onde tínhamos uma superlotação. Na época, a capacidade sempre foi, se não me engano, para aproximadamente 360 pessoas. Tínhamos quase 1.000 e poucas pessoas. E foi através da defensoria embargado essa vinda, que seria caótica, para aqui, para Jequié, e assim, demonstrando sempre a atuação dessa instituição, que é maravilhosa. Esse advogado jovem, um cara de menino, né? Já enfrentou o júri? Já fez júri? Já fiz. Aquele momento mais tenso, as pessoas olhando, família de réu, família de vítima, né? Estou novo ainda, apesar de já ter aproveitado algum tempo. Bom, é assim. Junto com o doutor Itana, no júri, falei um tempo no júri, pouca coisa, e fiz um júri recentemente em Jaguaquara. Tenho marcado agora dia 28. Mas está se preparando aí para isso. Com certeza. Com certeza. Estamos chegando ao final? Estamos chegando ao final. Vai dar 7 horas. horas. Mas mande um abraço aí pro pessoal, que muita gente sinalizou aqui que nos acompanha. Viu? Tem pergunta tá aí. dando para ver Dourada aí todo do Bem. mundo? Tá bom que parece que sua vista tá quase com a minha. Não, tô ficando velho. Tem a mesma idade de Diego. Vamos lá. O Dourada do Bem tá falando ali, ó. Constantemente observamos liberações de criminosos reincidentes de delitos periculosos.
Seriam estas liberações por conta da superlotação dos cárceres ou da lei que proporciona mais vantagens aos praticantes de ilicitudes? Já passou da hora de revermos o Código Penal brasileiro, não acha? Esse Dourado do Bem é advogado também, né? É bacharel. É bacharel. Não é exército, mas ele é bacharel em direito. Bom, eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que se formos alterar o objetivo da pena, aí sim. Mas o objetivo da pena, enquanto ressocialização, é necessário o benefício da saída temporária. Porque somos seres humanos, não devemos esquecer disso. E temos família. Se queremos a melhora de uma pessoa, nada mais costumais do que deixar ele se aproximar daqueles que o fazem o bem. Se desistirmos do cidadão, tudo bem. Então, poderia ser implantada uma pena de morte ou até uma pena perpétua. No entanto, caso não exista a pena de morte nem a pena perpétua, as saídas temporárias é imprescindível para a ressocialização. Ele tem que ter aproximação com a sociedade. Se ele vai ser externado após o cumprimento da pena, ele vai ser exposto, né, recluso, vamos assim dizer, ele vai voltar à sociedade, muito, muito lógico deixar que ele tenha esse contato gradativamente. Isso é um benefício previsto, que existem requisitos, por exemplo, ele tem que ter uma boa conduta, que tem que ser atestada pelo pelo diretor do presídio, e caso não tenha essa boa conduta, ele não vai ser beneficiado, ele tem que fazer parte do regime semiaberto, e caso falte algum desses requisitos, ele não vai ser agraciado com tal benefício. Perfeito. Vamos aí cumprimentar o pessoal para encerrar? Vamos lá cumprimentar. Eu vou ver daí. O Wilson Midler, sempre ligado ali, a Neuza Venturim, Júlio Fernandes Val, Luiz Henrique ligado com a gente, o Almir Santos também tinha enviado sua pergunta, a gente já leu aqui, o Dourado do Bem, Samuel Reis, muita gente ligada, Zé Tavares ali também, Eliette Santos, Ana Paula, Sérgio Ávila, rapaz, depois gente assistindo. Lídio Santos, né? Isso. Obrigado, viu, gente? Nilda Carvalho. Nilda Carvalho. Todo esse pessoal aí te faz um agradecimento. Diz que não tem ninguém perfeito, viu? Estava lendo ali, vendo ali o fundo da capa do seu celular. Vascaína. Não tem ninguém perfeito. Mas obrigado. Aí sobre, viu, Wilson? Aí é sofredor. Eu gostaria, um abraço, viu? Obrigado a você e sucesso, viu, na profissão que você abraça aí. Gostaria de agradecer muito a oportunidade, é uma honra e um prazer estar de frente de dois grandes radialistas, Rony, que foi seu colega. Sempre foi colega, amigo e irmão. A gente morou junto, né? Moramos juntos lá em Conquista. Estudando. E você é uma grande figura na cidade, tem obrigado. Prazer imenso estar aqui. Muito tá obrigado. Bom. Sérgio Ávila, um abraço também, um abraço para o doutor Diego, né? Diego Garcia Brauna, né? Brauna, né? Qual é o nome da senhora ali? Lívia Érica. Lívia Érica. Rapaz, doutora mamãe. A vida imita a arte, né? Eu me lembro de... Vou contar, né? Que a gente é mais velho, tem que lembrar mesmo. Novinho, o Severino casou e já, né? Veio a menina, a mãe pequenininha. E agora eu já vejo o filho que naquela época... É você, mas ela estava na barriga lá no clube... E já com a esposa aí para avô agora, né, Severino? Que legal. Um abraço, gente. Até a próxima segunda-feira. E continue sempre aqui com a gente, tá bom? Sem limite. Tchau. É isso aí. Sem limite, né? A gente volta segunda-feira, né? Segunda-feira. Beleza? Valeu, pessoal. Rapaz, interessante. O Severino ficava lá com a tua mãe, né?